Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia ao livro de Marcos. Louvado seja Deus. Livro de Marcos, pode baixar um pouco o retorno, por favor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Livro de Marcos, louvado seja Deus, capítulo 1, verso de número 38. Marcos, capítulo 1, verso de número 38. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, verso 38, diz assim: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a direção do bom Espírito Santo nesta noite, para que a tua palavra seja ministrada segundo a tua vontade e o teu querer. Fala conosco, Senhor, de maneira clara, de maneira simples, objetiva, para que venhamos aprender do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Desocupe tuas mãos, tome o seu assento. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Marcos 1, verso 29. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui uma passagem onde Marcos, ele relata algo tremendo. Quando nós olhamos o verso 38, Jesus, ele faz um convite. Se alguém te diz, vamos, o que significa para você? Se eu te digo, vamos, é eu e você. Quando Jesus diz, vamos, ele não disse, eu vou, eu irei, eu estarei. Ele disse, nós. Essa palavra está no plural. Ele disse, vamos. E algo que, muitas das vezes, aqueles que estão na presença do Senhor não estão esperando. É vamos. Todos estão prontos para escutar isso de Jesus? Vamos. Se Jesus disser hoje para ti, vamos, quantos estão prontos para ir? Nesse vamos, não está perguntando o que a gente tem para fazer. Qual o nosso compromisso? É vamos. Os discípulos que se dispuseram
a caminhar com Jesus, deixaram para trás. Não deixar não é abandonar. Nós vemos aqui no verso 29, logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Os discípulos perdeu a família? Não. Um dia eles voltaram para casa. Só que quando volta tem alguém doente. Quando o Senhor escuta que alguém da família dos seus discípulos está doente, Ele foi lá. E a sogra de Simão se levantou para poder servir o Senhor. As pessoas, o texto diz que as pessoas vão trazer todos os doentes e os endemoniados. Jesus curou a todos e expulsou todos os demônios, porque trouxeram a Ele. Agora, quando você olha para o texto, depois que termina, ele vai dizer, verso 35, e levantando-se de manhã muito cedo. O que é de manhã muito cedo? Não é 8 horas da manhã, hein, gente? Porque 8 horas tem dia que é madrugada, sim ou não? Quem é os madrugadores das 8 horas aí? Ninguém levanta a mão, tô com vergonha, né? O negócio é levantar 11 horas, né? Irmãos, de manhã muito cedo. Quando a gente fala madrugada, o que é madrugada? Todo mundo tem em sua mente que é a noite. Madrugada não é noite. Madrugada é o começo do dia. Sim ou não? Meia-noite e 1, é de noite ou é de madrugada? Você vê que a separação não, 11 horas, 1 da... Mudou, né? O de manhã bem cedo do Senhor, que hora será que era? Então, se cedinho Jesus resolver te chamar para passear naquele dia, mas cedinho dele é 00:01. Primeiro minuto do dia ele te convida, vamos, tu tá pronto ou tá dormindo? Se na primeira hora do dia ele te chama, vamos, tu tá engatando o segundo sono, né? Mas ele está dizendo, vamos. Você já reparou que a maioria das pessoas espera o chamado de Jesus no melhor momento do dia? Depois do almoço, que a barriga está cheia. Se tiver churrasco à noite, é melhor nem escutar, né? O chamado, que a barriga ronca. Depois de o Senhor fazer muitas coisas, 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E o 35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, e levantando de manhã muito, e ainda estava porque era o primeiro horário do dia. Eita glória! A Bíblia diz, aquele que de madrugada me busca, quem que o Senhor Jesus foi encontrar bem cedinho? A presença de seu Pai. Quantos de vocês buscam a presença de papai bem cedinho? Ops, acho que eu não devia ter perguntado, né? Quantos ora porque recebeu aquela mensagem de oração, aí lembra que tem que ir? Irmãos, não é fácil orar não. Jesus disse para Pedro, ele disse para os discípulos, não podeste vigiar comigo nem ao menos 1 hora?
Porque bem cedinho, irmão, o corpo do homem que não está no espírito, as primeiras horas do dia ele está dormindo. Sabe o que o povo do interior tem diferente do povo da cidade? Interior mesmo? Que 6 horas para eles é dia ou é noite? 6 horas eles vão? 6 horas vocês estão vendo Netflix, no YouTube. Quantas 6 horas está lendo a Bíblia aí? E quantas 6 horas tem aqui? 6 horas por mim. Tem algum 6 horas aí? Porque tem o povo dos 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas pela minha casa, 6 horas pelo meu projeto, 6 horas pela minha vida, 6 horas pela minha libertação, mas você nunca ora, né? Esse aí é o 6 horas. Tem esse 6 horas também. 6 horas o povo do interior vai dormir. 3, 4 da manhã eles estão a cor para ir fazer o quê? O sol nasce, eles estão voando. Lá, quando você vai para o interior, para o nordeste, eles falam que eles são trabalhador. Aqui nós chamamos de preguiçoso. Fala lá, o sol nasceu, mas quando eles levantou, tu estava. Quem que é o preguiçoso da história, será, hein? É algo a se pensar, né? Então assim, eu acho que fica meio complicado, né? Uma balança com um peso e 2 medidas ali no negócio. Então quando nós olhamos, o povo vai dormir cedo, mas porém acorda nos primeiros horários do dia, porque sabe que é o melhor horário que tem para trás. Por que é o melhor horário? Porque pega a fresca do dia. Eu venho de uma família que meu pai tinha o costume, hoje ele está bem debilitado, mas 3 horas da manhã, 3h30, ele já levantava, fazia o café, e eu passei 2 anos trabalhando com ele, e foi os 2 piores anos que a minha esposa viveu, porque 4 horas da manhã, eu morava no fundo, se eu não levantasse, ele batia na janela. Vai ficar dormindo o dia todo? Então não tinha para onde correr, eu tinha que levantar. Passou-se 1 ano, acostumei. Quando eu não ia trabalhar, 4 da manhã eu estava de pé, e ela dizendo: não dorme não? Acostumamos com muitas coisas. Muitas coisas nos deixa preguiçoso, muitas coisas nos deixa desatento. Em vez de orar, nós estamos no YouTube. Vamos falar no plural? Em vez de orar, a gente está vendo as fotos da família. Em vez de ler a Bíblia e obter conhecimento, a gente está vendo coisa do nosso interesse. Aí o pregador prega, você não sabe nem do que ele está falando. Não é assim? A gente, irmãos, muitas das vezes deixa passar algumas coisas desapercebidas em nossa vida. Então se cobra da igreja, do pastor, do pregador, do evangelista, mas esquecemos de fazer a nossa parte. Esquecemos de estar acordado no momento certo, nas horas certas. Esquecemos de buscar na pessoa certa. Muitos podem dizer: não é desse jeito. É assim, irmão. É. Porque quando estamos convictos em Jesus Cristo, irmãos, nós sabemos que nós temos uma obrigação, um dever. E quando a gente passa muito tempo cumprindo o nosso dever, chega uma hora, irmãos, que nós nos acostumamos. Não que é algo rotineiro, mas cria-se dentro da gente a necessidade de estar orando, vigiando, de estar lendo, a necessidade de se aproximar do Senhor. Cria-se dentro do homem a necessidade de ouvir a voz do Senhor. Vou dar um exemplo. Se você costuma faltar de culto, chega uma hora que não dá vontade nem mais de ir para a igreja. E alguns vão dizer: não, é normal. Aí você vem para a igreja e se sente um estranho, mas aperta a mão do outro e diz: paz, irmão. Não bate, né? Irmãos, devemos estar atentos. Pastor, mas calma, estou dentro do texto. Se preocupa não, você vai entender quando a gente chegar lá. Só começamos. Aleluia. Então entendemos que no primeiro horário, o que Jesus vai fazer? Buscar a presença do Pai. Primeiro horário ainda estava escuro. Então podemos dizer, aos 30 minutos do primeiro dia, 1h da manhã, Jesus estava acordado.
Enquanto muitas vezes muitos estão dormindo, existe alguém que está acordado. Existe alguém que está lembrando da gente. Existe alguém que ora pela nossa família. Existe um idoso, existe um ancião, que ele perdeu o sono e ele está lembrando de você. Às vezes não lembra nem o nosso nome. Aquele irmãozinho, o gordinho, a gordinho, o baixinho, o grandão, o magrelo, aquele lá, Senhor. E muita gente acha que essa oração não é válida. Essa é a oração que chega, porque não é por palavras, é por sentimento. Porque em Mateus 6 o Senhor diz que o Pai vê. Então não adianta orar bonito, falar bonito, pregar bonito, mas a intenção não te leva ao Senhor. A intenção não é guiar as pessoas a Deus, mas o que está dentro da gente, como nós oramos, como nós falamos. Então dessa maneira colocamos pessoas diante do Senhor. Eu fiz uma oração um dia de madrugada, e o Espírito Santo me trouxe essa oração no coração. Eu falei: Deus, aquele irmão está muito velho, Senhor. Os demônios pegam ele faz tantos anos, mas já está velho demais, Senhor. Para que serve ele agora? Mas o Senhor tem poder, liberta ele. Não precisa nem eu ir lá, Senhor. Basta o Senhor visitar ele, Espírito Santo. Liberta ele. O Senhor acaba com o sofrimento dele. Faz muitos anos, Deus. Já oramos tanto por ele. Só o Senhor. Um mês depois um homem liga. Eu convido os obreiros, nós vamos na casa dele. Na sala da minha casa eu digo: nós vamos ver a resposta de uma oração. É resposta de oração essa visita. Eu não sabia, mas eu confio naquele que fala. Fomos na casa, ele falou: sabe por que eu chamei vocês aqui? Porque essa é a igreja que toda vez que eu passei mal, que eu tive problema espiritual, foi a única igreja que veio e me ajudou, não correu, não fugiu. Sempre auxiliou a minha casa. Já tem uns 2 meses mais ou menos que eu encontrei um homem na rua. Ele falou: volta para tua casa. Não passei em bar, voltei para casa, descobri que eu tinha minha família, nunca mais me manifestei, eu estou liberto. Aí eu parei e pensei e falei: foi o mesmo tempo que eu estava orando naquela madrugada. Aí até eu entendi o porquê que eu falei: vai ser resposta de uma oração. Não é uma oração com palavras bonitas, uma oração para a igreja ver, ou para alguém falar: olha como que é a oratória daquele homem. Mas é uma oração que chegou ao Senhor. Mas que hora que era? Era de madrugada. No primeiro horário do dia, alguém estava falando: Deus, tem uma alma, tem uma vida. No primeiro horário do dia, pega aí, guarda aí, ó. No primeiro horário do dia, quantas vezes você já orou, pediu algo para Deus e não vamos dizer não aconteceu, mas não chegou? Quantas vezes? Às vezes, irmãos, o problema do outro só faz a gente chorar enquanto está acordado. Quando o sono vem, a gente esquece de tudo. Só que há momentos na vida que a gente luta contra o sono. E essa luta é contra nós mesmos. É o teu corpo cansado, é você cheio de problema, mas esperando um momento para você poder falar com Deus, em cumprimento à palavra dele. Então você entra na madrugada e você começa a pedir ao Senhor: Senhor, tem compaixão. Muitas das vezes as nossas orações, irmãos, é antes de dormir. É ali uns minutinhos ali ao pé da cama. Irmãos, nós devemos estar atentos. Está aqui algo que Jesus fazia que passa despercebido. Passa despercebido. Eu entendo que nós cansamos porque trabalhamos, tem a fadiga do dia, tem o estresse que todo mundo carrega. Quem está na cidade é uma correria danada, quem está no interior é tranquilo, ele volta, ele descansa. Mas nós temos maus hábitos, e muitos não querem admitir isso, e muitos não olham para dentro de si próprio, como está lá em Coríntios 11, examinar a si mesmo. Não se examina. O que está roubando meu tempo? O que não me deixa ler a Bíblia? Por que eu não tenho orado?
E se nós olharmos para nós mesmos, você vai ver que a gente é o tipo de pessoa que dá desculpa esfarrapada para Deus. Deus, eu não tenho tempo de orar. Mas quem aqui nunca pegou o celular e ficou 1 hora no YouTube? Quando falou, passou 1 hora. Quem não? E aí? Irmãos, devemos estar atentos. Mas atentos com as nossas atitudes. Porque às vezes nós dizemos, Deus, o Senhor não me responde. É que quando Deus quer responder, você está dormindo. É que quando Deus quer conversar com você, você virou as costas na cama e grudou o travesseiro. É que quando o Senhor quer falar, você está cansado demais, porque você pensou demais nas suas coisas. Por isso que quando Jesus disser para você, vamos, será que você vai estar pronto para ouvir isso? Essa madrugada nós vamos para Minas fazer a obra. A irmã me disse, está ansioso? Não. Eu entendi o vamos de Jesus. Esse vamos é luta, é guerra, é provações. Esse vamos não é passeio. Esse vamos é trabalho. Esse vamos é compromisso. Esse vamos é dedicação. Esse vamos é obediência. É esse vamos. E muitas das vezes, irmãos, por nós mesmos não examinar as nossas atitudes, nossa conduta, sabendo que está errado, não te esforça para mudar, sabendo que precisa de convergência do caminho, não olha direito, então anda para onde quer, faz do jeito que quer, mas não do jeito que o Senhor está querendo. O milagre, a libertação, as curas divinas, as coisas que Jesus vinha fazendo nessa caminhada, tem um custo. Quando andamos com o carro, estamos com o tanque cheio, é uma segurança, sim ou não? Você abasteceu o carro, você se sente, posso andar? Muito. Mas em um momento da caminhada, o tanque vai esvaziar. Mas eu ando, beleza, sai daqui, anda 500 quilômetros e depois volta para tua casa a pé. Sai daqui, vai para outro estado, depois volta a pé. Tem muita gente que começa a caminhar com Jesus, vai até uma certa distância. Porque quando a gente chega é uma coisa, quando a gente está caminhando é outra. Quando a gente chega, a gente está descansado, a gente está disposto, é 1000 promessas para Deus e tu não cumpre a metade. Eu vou fazer, eu vou lá, eu faço, Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo, eu bato prego, eu varro a casa, Senhor, eu vou na visita, eu vou lá e tu não faz nada. Tu promete para Deus e Deus está mandando dizer nessa noite, tu não faz nada do que tu promete. Tu não prometeu para homem, tu prometeu para ele. E quer escutar de Jesus o vamos, mas teu ouvido não está pronto. Teu coração não está pronto. Porque o que impede um homem de fazer aquilo que ele se compromete com Deus? O que impede eu e você, irmãos? É as nossas concupiscências, os nossos desejos, que muitas das vezes não deixa a gente esquecer 1 minuto e fazer para Deus. Então chegamos a uma situação que vamos cansar. Começamos bem, caminhamos bem, começamos a ver o agir do Senhor, caminhamos com Ele 1 légua. Quando Ele diz, vamos 2, o camarada olha para trás e fala, agora eu não aguento. Não aguenta por quê? Porque quando chegou eu estava descansado. Às vezes eu escuto muitas coisas. E quem está próximo de mim pode perceber que é muito difícil eu me comprometer a fazer algo. É difícil, irmãos. Mas o dia que tu ouvir eu me comprometendo, você pode ter certeza que eu vou. Mas eu já paguei muito preço por abrir a boca. Já paguei caro por falar eu vou fazer. Porque eu tive que fazer.
carrega um princípio que vem de família, vem de berço. Meu pai sempre dizia assim: quando você prometer, faça, nem que tome prejuízo. Toma prejuízo, mas não perde teu nome. E eu trouxe isso para a presença de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós nos comprometemos com Deus. Pastor, mas o senhor nunca errou. Já errei, mas me avaliei, recomecei e aprendi. Você tem aprendido? Ou você simplesmente está caminhando com um fardo e está dizendo: estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado? Aquele que carregou a cruz, carregou sobre ele todos os nossos pecados. Em momento algum disse: eu estou cansado. Em momento algum ele disse: vou desistir. Em momento algum esqueceu de nós. Esse é o vamos de Jesus. Sabe por quê? Preste atenção. O verso 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E o 37 diz: e achando, disseram: todos te... Quem é todos? Os que foi curado, os que foi liberto e os que precisavam de ajuda. Todos estão te buscando por aquilo que o Senhor pode, não por aquilo, não por quem o Senhor é. O que Deus pode fazer por você te move a buscar. Entra no desespero. Se acontecer de alguém ficar endemoniado na tua casa, se acontecer de perder tudo, corre para os pés de quem? De Jesus. Todos te buscam, mas nem todos te querem. Você quer ver um exemplo? Nunca vai dar para comparar um homem com Jesus, mas o Senhor me trouxe um exemplo aqui. Eu louvo a Deus por isso. Então eu vou te dar um exemplo terreno de como funciona isso. Hoje você está aqui, você ganha um grande prêmio, digamos aí 1 milhão. E a família sempre te viu andando com carro simples, roupa simples, lugares simples, mas te vê agora de carro de luxo, te vê agora com roupa boa, e sabe que tem muito dinheiro na conta. A família começa a fazer o quê? Vocês sabem. Faz o quê? Visita boa, irmã. A família vai te visitar. Parente que você nunca viu, rapaz, quanto tempo, saudade de você. O que esse parente quer? O quê? Esse sinal tem poder no mundo, não tem? Ô sinalzinho. Esse aqui é o sinal do mamão. Então começa a te visitar. E quando menos espera, sabe o que eu queria te falar? Melhor dizendo, pedir um pouquinho do teu. Aí na mente dele: você ganhou. Você tem. Deu para entender? Agora você imagina Jesus, cheio de poder, de glória, de unção, de autoridade, todo mundo sabendo que Ele cura o que é incurável, que Ele faz o aleijado andar, faz o cego enxergar, faz o mudo falar, faz família se reunir. Ele chega diante do morto e diz: levanta e anda. O morto levanta e anda. Esse povo se reúne e diz: vamos pedir para Ele. Quer o que Ele tem, não quer andar com Ele, não ama Ele. Porque quando alguém te ama, é fácil de você saber. Você está na pior, Ele vai na tua casa. Quando a tua casa estava cheia, você tinha condição, Ele estava lá. Quando a tua casa esvazia, não tem ninguém, você não tem condição, Ele leva a carne para o churrasco. Quando você podia passear e levava todo mundo, ia com todo mundo, Ele estava lá. Quando você não tem mais condição de sair de casa, Ele te chama para dar um passeio. Quando todo mundo te esquece, Ele lembra de você. As pessoas que gostam de você,
vai estar contigo no pior momento. Será que todo mundo esteve com Jesus no dia da cruz? É algo que devemos parar, irmãos, e refletir sobre a nossa vida, sobre como nós estamos caminhando na presença de Deus. Às vezes estamos lendo a Bíblia e está passando aleatório. O dia a dia, o cansaço, a fadiga, os afazeres, como na passagem de Marta e Maria, o melhor as pessoas deixam para trás. Que a parte de ouvir a palavra, que a parte de receber um crescimento espiritual, de ser alimentado de uma maneira que vai poder dividir as coisas de Deus e as coisas terrenas, vai ter a sabedoria, vai ter o discernimento de espíritos, para compreender aquilo que vem do céu e aquilo que vem da terra, para poder entender dentro do coração, de uma maneira correta, para saber, porque não pode faltar nem aqui nem ali. Jesus nunca faltou com o Pai, sempre estava orando nos primeiros horários, nas madrugadas, e também nunca faltou com aqueles que necessitavam da ajuda dele. Mas entenda uma coisa: Jesus fez na caminhada, deixou para trás. Porque quando ele passar na tua vida, ele está passando. Jesus está, ele não para, ele está, e ele vai dizer quando ele passar: vamos. Tem um monte de gente que começou a caminhada quando ouviu Jesus dizer vamos, e começou a caminhar com Jesus, mas quantos eu e você já viu desistir no meio da caminhada? Quantos eu e você já viu parar no meio do caminho e dizer assim: eu não aguento mais essa vida de crente, eu não aguento mais caminhar desse jeito. Ele olha para trás, ele sente vontade de voltar para o mundo, porque essa vida é orar, é isso, é aquilo, é acreditar em promessa, é isso, é aquilo. E você vê muitas pessoas fadigadas, cansadas, mas essas pessoas, eles buscavam ao Senhor de madrugada. Eu já tive no auge da oração. O que é o auge? De uma maneira simples para vocês entenderem. Eu criei um hábito, muitos anos atrás, eu acendi uma vela na sala da minha casa. Não sou macumbeiro não, tá gravando, muitos vão achar: o cara é macumbeiro. Tem um povo aí que tem a língua solta, que eu vou falar para você. Se fosse uma criatura na arca, eu acho que era um dragão daqueles da boca bem grande. Eu acendi uma vela e eu falava: Senhor, a luz está aqui. Quando a vela apagar, eu paro de orar. Aquela velinha fina é 4 horas, tá? Orando. Você põe o joelhinho no chão, depois que ela apagar, tu levanta para você ver a marca que está no pires e a marca que está no teu joelho. 4 horas orando. Eu começava meia-noite em ponto, terminava 4, 5, 6, 7 horas, estava levantando para ir trabalhar. Mas a ciência, a medicina diz que você tem que ter no mínimo 6 horas de sono. Eu te lanço um desafio: ora 4 horas na madrugada e vê como que vai ser teu dia. Depois você me fala, se você conseguir. Sabe quantas vezes eu fui orar e caí? Sabe quantas vezes eu fui orar? Me lembro uma vez que eu comecei a fazer uma intercessão. Eu acordei no outro dia. Aquele dia eu quase nem andei, irmãos, de tanta dor no joelho que eu passei a noite dormindo ajoelhado. Eu fui orar e passei a noite dormindo de joelho no chão. É que todo mundo que olha acha que todos são fortes. Existem momentos. A diferença, irmão, da montanha russa, vamos dizer assim, porque um dia o carrinho está aqui em cima, daqui a um momento o carrinho... A diferença da montanha russa é que enquanto um carrinho desce, o outro sobe. O importante é não sair do trilho, mas um dia o carrinho para. Um dia o carrinho para e quem está lá embaixo vai dizer: desce, porque tem mais gente que vai subir nessa montanha agora. Assim é a nossa caminhada. Então olhamos para isso, irmãos, e nós vemos muitas pessoas desistindo. Porque quando o Senhor chama, vai porque está empolgado, porque está animado, porque viu algo diferente, viu algo espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que é espiritual, um dia você vai olhar, como eu olho hoje, vou dizer: um dia isso já me deu muita emoção. Um dia
Eu olhei com tanto entusiasmo para isso. Mas pastor, você mudou? Não, eu descobri que Jesus está além de tudo isso. Eu não sirvo Jesus pela libertação, pelo milagre, pela cura. Eu não sirvo Jesus pelos sinais que eu tenho visto. Eu sirvo a Ele porque eu amo Ele. Quando você entender que o amor está além de tudo os feitos, você vai entender que existe uma intimidade. Você vai entender o porquê que Jesus no primeiro horário ia falar com o Pai. Porque a vontade de estar perto do Pai é maior do que a vontade de estar no meio do povo. Mas a vontade do Pai é que aquele que busca o Pai esteja no meio do povo, porque o Pai se manifesta através da intimidade que existe dentro de cada um que busca o Senhor. Então Jesus vai, e todos vão, procuram Jesus, e agora vai dizer: todos estão te procurando. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quem de madrugada busca, encontra. Então olhamos para a Bíblia, verso 38, e ele lhes disse, Jesus responde: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Ele não responde sobre quem está. Pedro, João, Tiago, não, vamos voltar lá, para a gente vai. Não, ele voltou para dar explicação. Vamos. Deixa eu te falar uma coisa: não olha para trás para quem só quer milagre. Quando você lê o livro de Lucas, tem a parábola do valente. Quando o valente mantém tudo ali na mão dele, está seguro, ele está vigiando. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, Jesus. A manieta amarra o valente, toma seus despojos, as almas, e lança os espíritos imundos para um lugar árido. Aí depois passa muito tempo, a Bíblia diz que vendo aquele espírito, que a casa está limpa e ordenada, e não há morar, ele volta com 7 espíritos piores, e o estado deste será pior do que o primeiro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu entro na peleja, eu entro na guerra, onde eu passo, o que está amarrado eu solto, aonde eu passo, o que está enfermo eu curo. Só que eu deixo um alerta, um aviso: o que eu fiz por você, você tem que zelar, você tem que cuidar. Eu tiro o que não presta de dentro da tua casa, mas a chave está na tua mão. O Senhor tira o que não presta, mas aquele que é bom, aquele que tem virtude, aquele que pode mudar a tua história, tem que ser convidado para entrar, porque o Espírito de Deus, ele não entra de qualquer maneira na tua vida. Tem muita gente que recebe a libertação de seus vícios, de seus problemas, de suas situações cotidianas, mas eles não deixam o Espírito Santo entrar após a libertação. Porque tem um detalhe: libertar é uma coisa, agora a palavra entrar é outra coisa. Porque a libertação que eu falo, para que vocês entendam, uma coisa é expulsar um espírito que te atrapalha, que não te deixa caminhar, que não te deixa buscar. Jesus faz isso. Agora quando você olha para João 8,31, você vê que você precisa crer e guardar a palavra. E João 8,32, e verdadeiramente vai ser discípulo do Senhor, se guardar a palavra. Por que muitos irmãos que passam por situações, bebia não bebe mais, fazia não faz mais, mas a vida não mudou? Porque ele creu, mas ele não guardou a palavra. São duas coisas, você tem que crer e guardar a palavra. O que é guardar a palavra, irmão? Tem muita gente dentro da igreja que ele crê no Senhor, mas tu não é separado do mundo. Então quando você acha que você está escondendo de alguém, eu vou te dizer claramente: tua vida espiritual não cresce, crente. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo, crente. Tu não se separa do mundo, tu não segue a palavra, tu não obedece a palavra. Quer ser cheio do quê? Só se for de vento, ou de poeira de rua no teu paletó. O vamos de Jesus, irmãos, não é para qualquer um. O vamos de Jesus, irmãos, é para quem quer estar próximo dele, tem que buscar ele.
E João, ele é o verbo. O que é o verbo, irmãos? Ele é a palavra. Se você não se aproxima da palavra, tem crente que nem lê. Quer pregar o que para os outros? Presta atenção, irmãos. Nós vivemos um tempo que a internet está conduzindo muita gente. Tudo que ouve acredita. Pega tudo, irmão, mastigado. Mas eu não consigo, mas eu tenho dificuldade. Todo mundo na terra tem dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Preste bem atenção. Nós devemos estar atentos com uma coisa. Quando a gente diz eu não consigo, você já perdeu. Quando você diz eu não vou, irmãos, se o Senhor diz vamos, você diz eu não vou, você acha que Ele vai ficar te esperando? Você acha que Ele vai ficar com a mãozinha assim, vem, vem? O único que vai te bajular na tua falha, no teu erro, no teu comodismo, é o diabo. Porque quando a gente vai sair do comodismo, vem algo dentro da gente que diz assim, massa, mas rapaz, mas vai ser tão bom. Vamos comer só picanha lá. Vai ser tão bom. Vai passar o dia inteiro na beira da água. Rapaz, vai ser tão bom. Aí quando é Jesus, ele diz, vamos. Lembra de Samuel? Deus chama Samuel quantas vezes? Por que 3? Porque a primeira Samuel não sabia quem era. Segunda, Samuel não sabia quem era. Mas quando Samuel pergunta para ele, ele diz, ele traz entendimento para Samuel. Ele ainda criança, pela terceira vez agora ele sabe quem está chamando, ele sabe como responder o chamado. Então ele diz, eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui de Samuel foi até o dia da sepultura de Samuel. Agora imagina Samuel caminhando com o Senhor. Olha o desprezo que ele passou, olha as tristezas que ele passou, olha o abandono que ele passou, mas ele escolheu ficar do lado do Senhor. Tira a coroa da cabeça, pode tirar. Tira o manto de autoridade, pode tirar, não tem problema. Tira o palácio, pode tirar. Só que tinha um detalhe: o que Samuel não aceitava era perder a presença. O que Samuel tinha e guardava era a intimidade. Oh, meu Deus! Sabe por que ele guardou? Quando tirou tudo, ele diz, eu ainda estou. Quando afastaram tudo dele, tiraram o povo dele, ele diz, mas eu ainda caminho com o Senhor. Eu não vim para liderar, eu vim para seguir a tua liderança, Senhor. Eu vim para te obedecer, eu ainda estou aqui. Sabe o que aconteceu? Olha para a trajetória. Aquele que foi levantado pelos homens para liderar, não conseguiu. E no final de tudo o povo viu, rejeitamos Samuel, mas Deus ainda é com ele. E Deus rejeita o nosso rei. Por quê? Olhamos aqui agora e nós vemos, irmãos. Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. O que é pregar? O que é apregoar para você? Colocar em eminência. Aquilo que não estou entendendo, você vai lá e coloca na frente. Coloca em um lugar visível. Para isto eu vim, para pregar, anunciar. João dizia,
Boas novas é chegado a vós, boas novas. Quando fala boas novas, tem muita gente que tem um entendimento assim, é só coisa boa que vai vir, é coisa boa. Abandona teu pecado, sai do teu erro. Essas boas novas é aquilo que você não enxergava, você vai enxergar. Aquilo que você deixou de sentir, você vai voltar a sentir. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é todo poderoso para tirar a escama diante dos teus olhos, para você começar a enxergar pelo Espírito agora, para você não ser mais conduzido pelas suas vontades, para não ser mais desenfreado nos teus pensamentos. E muitos estão desatentos com isso. Jesus vem para pregar, Jesus vem para anunciar. Você já viu como que morreu os discípulos de Jesus? Só um na ilha de Patmos morreu de velhice. Os outros esquartejado. Um morreu crucificado de ponta cabeça. Irmãos, o negócio foi feio. Imagina que se para ser discípulo precisasse passar por isso, quem queria? Não está aguentando nem vir para a igreja, quem dirá ir para a cruz. Não está conseguindo nem pregar dentro da família, quem dirá pregar para aquele que pode te matar. No meio de crente é bom, mas quando chega a hora da provação, irmãos, é um tanto de gente que precisa entender esse vamos. Vamos. Aleluia. Eu quero que você entenda outra coisa também. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também, porque para isso eu vim. Mas Jesus não precisa de nós para pregar, precisa? Não. Mas ele é testemunho vivo de Deus. E nós somos testemunha viva de Cristo. Agora presta atenção. Se ele chama os discípulos ali, vamos, eu preciso pregar. Tem mais gente precisando. Primeiro, não olha para trás. Segundo, aquilo que você encontrar lá na frente, você está preparado? Jesus, ele começou a ensinar de uma maneira tão poderosa. A Bíblia diz que diante dos príncipes dessa terra, que nós não precisamos nos preocupar com o que nós vamos dizer, porque o Espírito do Senhor falará em nossa boca, ou colocará palavras em nossa boca. Só tem um detalhe que nós temos que fazer, é conhecer a palavra, e através do conhecimento da palavra, onde nós formos, o Espírito de Deus ministrará dentro de cada um de nós, e você terá o testemunho certo, a palavra certa, para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Você pode ir para lugares que você nem imagina, e ali Deus vai te usar para ajudar uma alma. E talvez você se pergunte como que isso aconteceu, porque não era teu projeto, mas era o projeto de Deus. Não estamos aqui para viver o nosso projeto, mas vivemos os projetos que Deus tem para a nossa vida. O projeto da salvação é nosso ou é de Deus? Se estamos no projeto dele, então devemos obedecer a ele, porque a direção quem vai dar é ele. O que seria de uma grande empresa se não fosse a cozinheira? Talvez você me pergunte, mas por que você diz? Porque se você for numa grande empresa, chega uma hora que você tem que se alimentar, então você depende da cozinheira. Chega uma hora que você vai precisar de uma roupa lavada, vai precisar da lavanderia. Chega uma hora que você precisa de um ambiente limpo, alguém tem que limpar. Então entenda que sozinho ninguém faz nada. E se você quiser fazer tudo sozinho, você vai cuidar de um pequeno espaço, porque não dá para cuidar de muitas coisas só. Mas quando se aglomera muita gente, há um grande ajuntamento, é necessário que haja comunhão. Para que haja comunhão, todos têm que caminhar no mesmo pensamento, mesmo sentido. Todos têm que ter a mesma fé.
todos têm que estar direcionados da mesma maneira. Então como que nós sabemos, irmãos, e olhamos para aqueles que servem a Jesus? Eles ainda pregam do mesmo jeito que Jesus pregou. A palavra não muda. O povo que aprende com Jesus não muda, passa o tempo que for. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é imutável. O que isso significa para nós? Que Ele ainda vai nos corrigir, muitas vezes, enquanto for necessário. Porque todos nós passamos por momentos que o Senhor nos dá aquela despertada. Quem nunca começou a perder a fé? E lá vem o Senhor, te coloca em uma situação extraordinária para que você viva a fé. Mas quando você começa a ver muitas coisas, eu me pergunto: Senhor, por que muitos não querem? Então vem a resposta: o milagre todo mundo quer viver, mas ninguém quer viver com o Senhor. Há uma minoria, como diz um amigo meu, ao remanescente. Ele sempre diz: eu prego para remanescente, eu não prego para quem está lá fora. O que nós vamos fazer de nossa vida, se não estivermos atentos com vamos? Se Ele quer pregar e Ele te chama, é para você ver alma sendo convertida. Eu quero que você entenda mais uma coisa: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali faça milagre? É isso que está escrito? Para que eu ali liberte endemoniado? Para que eu ali pregue, eles ouçam a palavra, e a palavra vá para o coração, ele se converta e venha herdar a vida. O Senhor fez um convite aos discípulos, porque o que convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo e a palavra do Senhor. O que leva o homem a arrependimento é a palavra. Os sinais lhes servem para que as pessoas vejam, se aproximam. Sinais não faz a pessoa se converter, mas os sinais atraem as pessoas para Cristo, e a palavra os converte, o Espírito Santo os converte. Muitas das vezes as pessoas se julgam grande demais por sinais, porque tem feitos extraordinários, mas não adianta, irmãos, curar e libertar multidões e não ter alma salva, não ter almas convertidas. Não adianta. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação de sua alma? Porque no final das contas, quando muitos se apoiam em dons, quando muitos se apoiam em coisas que vêm extraordinárias, e esquece da palavra, esquece de levar a conversão, esquece de ajudar as almas a ficar no caminho, acaba se perdendo, porque a vaidade toma conta. E quando a vaidade toma conta, o orgulho entra, a soberba chega, e a Bíblia diz que Deus resiste os tais. Então se torna amigo do mundo, e vem muitas outras coisas por trás disso. E quando vemos, já não nos importamos mais com a palavra que Cristo pregou, visto que hoje muitos têm pregado: vai dar tudo certo, tua vida vai mudar, você vai ser bem sucedido, você vai ter muito dinheiro, os demônios que impedem a tua empresa de crescer vai ter que sair. Mas esqueceram de falar: os demônios que não vai deixar você entrar no céu tem que sair. Esqueceram. Então o que luta para você não ir para o céu tem que sair da sua vida, tem que ser tirado. E isso está sendo esquecido. E a pregação de Cristo foi isso. A pregação tem exortação, as correções que vêm, tem palavra de amor, tem palavra de ajuda. Agora eu te pergunto, hoje, aí sempre tem alguém que vai falar assim: mas isso aí é no Velho Testamento. Alguém da família de outro ministério disse assim: esses milagres aí é coisa do Velho Testamento, aí essas coisas aí não acontecem mais não. Isso aí foi lá no passado. Isso aí foi só com os discípulos. Abra sua Bíblia em Lucas. Marcos 16. Na primeira página de Lucas vai estar aí.
Quero ler com os irmãos o verso de número 15, Marcos 16, 15. Quero ler brevemente aqui para os irmãos compreender. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, parte B, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão, falarão novas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Pastor, mas tá bom. Tem muita gente que está na igreja e diz assim: não, eu sou firme. Aí vem uma irmã. Sabe por que não acreditaram em Maria? Porque Jesus tirou 7 demônios dela. Sabe por que não acreditaram? Porque não davam crédito nela. Porque às vezes chega alguém, irmãos, e você olha para a pessoa e você fala assim: pega aí, isso aí? Quantos eu vi dentro de igreja, irmão? Isso aí? Rapaz, isso aí vai ser o quê? Eu era um desses, um dia olharam para mim: isso aí vai ser o quê? Só tem um detalhe nisso aí. Isso aí acredita. Isso aí crê de verdade. Maria cria de verdade no Senhor. Ela acreditava verdadeiramente nele. Tanto que quem estava lá, os primeiros que estavam lá, olha o nome de Maria lá. E ela vem e diz: ele ressuscitou. Eles não acreditam. Não acreditam. Aleluia. Verso 14. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Sabe o que é isso daí? Será que precisa falar com nós desse jeito mesmo? Sabe o que é lançar em rosto? Vou dar um exemplo. Tu não quer ir porque tu é covarde. Tu não cumpre porque tu é preguiçoso. Isso é lançar em rosto. Agora pega aí. Jesus falou isso com quem? Com seus incrédulos. Está caminhando comigo, está comendo o que eu ponho na mesa e não crê. Quantas coisas boas o Senhor tem para falar de ti hoje? Tu está pronto para passar na provação? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente preocupada. Tem gente que acha assim: eu ser de Deus tem que acontecer algo com o outro. Eu ser de Deus é pôr a mão e Deus curar o pastor Adriano. Eu ser de Deus é... Não. Presta atenção, irmãos. Eu ser de Deus é eu entender que eu tenho que andar na verdade. Eu ser de Deus é eu entender que eu tenho que ter a vida transparente.
Não é para alguém olhar para mim e saber da minha vida. É porque quando eu abrir a boca para falar de Jesus, o céu sabe que a boca que está falando, a língua que está anunciando, não tem mentira. O inferno sabe que aquele que está falando está vivendo. Não precisa as pessoas saber, porque o homem não justifica o homem. O homem não pode mudar a tua vida, não pode mudar a tua casa, mas Deus pode. Eu não posso dar salvação para você, quem pode é Jesus. Então Ele conhece a tua vida, Ele sabe como você está andando. Então não adianta, irmão. O próprio Senhor, Ele vem, Ele lança em rosto, incrédulo. Olha que interessante. Mas ficou uma ordem, e a ordem foi essa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda, e estes sinais seguirão os que... Às vezes a gente fala assim, né? Estes sinais seguirão os que creem, falarão em nova língua, expulsarão os demônios. Mas Jesus está falando para incrédulo, viu? É difícil entender isso, né? Sabe o que Jesus está dizendo? Primeiro Ele chama de incrédulo, sim ou não? Lança em rosto. E estes sinais, divide, seguirão os que creem. Expulsarão os demônios. Eu preciso ter dom de libertação para expulsar demônio. Precisa não, filho. Precisa não. O que é isso? Sem vida no altar tu não expulsa. Mas pastor, o senhor fala, irmão, sinto muito. Não é eu que falo, é a Bíblia. Não expulsa porque não crê. Não expulsa porque sabe do pecado que está escondido, sabe da falha que tem e não muda. Não se conserta no lugar que tem que se consertar, porque se consertar, vai estender a mão e vai expulsar, porque é na autoridade do nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. Eu já vi gente, irmãos, uma certa feita, eu olhei e eu vejo algumas coisas na Bíblia, eu fico muito interessado no que está escrito ali. E eu vi a diferença de pessoas que não estavam ali, como a gente diz, pronta no nosso ver, mas estavam crendo, irmãos. E Deus usou para expulsar. Eu vi. Estes sinais seguirão os que crêem. Porque no meio dos incrédulos, às vezes, irmãos, a gente está junto. Eu aprendi algo com meu pai diz assim: o vagabundo vai em bando. Eu venho de uma família que eles são meio corajosos, né? E ele sempre me ensinou, meu pai, falou: ó, quando você tiver um problema na vida e alguém quiser te matar, não tenha medo não, meu filho. Ele me ensinava, irmão, tenha medo não. Quando você observa ele, deixa ele falar e observa. Se ele chamar 2, 3, ele é covarde. Aí você vai embora. Você espera passar o tempo, pega ele sozinho, que sozinho ele corre. Porque tem muita gente que só faz no movimento, só faz quando junta a galera. Eu vou bater, tem que juntar 10. Eu vou bater, tem que juntar 15. Tem que chamar a família inteira. Mas o camarada que tem coragem, ele não chama ninguém. Ele fala: eu vim para resolver. Quando o homem chegar diante da tua porta e falar: eu vim para resolver, se você olhar não tiver mais lá, pode ter certeza, meu filho, aquele lá tem coragem de te matar. Aquele ali tem coragem de fazer. Ele falou: então aprenda. E é uma coisa que nós devemos ter com a gente. Tem gente que só vai no movimento. Não, se for lá, nós vai. A Bíblia ensina que nós não devemos ir sozinhos. Temos sempre que estar em... Não é porque você não é capaz. Não é não. Quem que vai contar o que aconteceu? Quem que vai testemunhar em teu favor? Quem que vai falar: não, Jesus fez mesmo? O que converte o homem, irmãos, é a palavra. Eu vou encerrar dizendo algo para os irmãos: pregai a toda criatura.
Esse dia no ensinamento do batismo nós estávamos falando sobre isso. Pregai a toda... O que é criatura? Tem um tanto de gente ainda que não conhece Jesus. Já ouviu falar? É criação de Deus. Deus criou. Depois que pregar e eles crerem, eles virão e serão servos do Senhor. Depois virão, vão aprender, vão ter intimidade, serão amigos do Senhor. Depois virão, e depois, irmãos, de aprender na intimidade, de poder ter acesso que o amigo tem na casa, na presença, vão passar por uma provação terrível, 3 estágios de provação, e vão ser chamados filhos do Deus vivo. Depois do açoite, eita glória, aí não há impedimento, não há barreira, aí não tem morte, não tem nada que te separa dele, porque você vai entender que tudo é lucro agora, e vai almejar voltar para casa. Aleluia. O Senhor veio para pregar um evangelho, e o Senhor deixou uma ordem: prega e creia, porque quando tu pregar, a ordem é essa. Você só vai ver as coisas acontecer se tu for pregar, se tu for abrir a boca. Ele vela da palavra, Jeremias 1, para ela se cumprir. Que palavra tu tem que pregar? Então saia e prega. Pastor, mas quanto à incredulidade? Saia daqui crendo. Se é incerto algo na tua caminhada, peça ao Senhor fortalecimento. Em qualquer momento, quando tu estiver pregando, tu vai estender a mão, vai acontecer algo sobrenatural, e você vai ter autoridade para dizer: em nome de Jesus, saia. A palavra de hoje é um alerta. O Senhor veio e nos ensinou a ministrar a palavra, e nós temos hoje aqui um manual de vida mais importante para todo ser humano. E o que o Senhor está dizendo é para que a gente levante, irmãos, para que a gente deixe o comodismo, para que a gente pare de pôr desculpa nas coisas, para que a gente comece a fazer o papel ao qual nós fomos chamados, reunido. Aonde nós somos igreja, reunidos aqui ou em outro lugar, para fazer o ID do Senhor, para ser uma nova história para alguma família, para algum jovem, porque nós temos autoridade para pregar. Podemos pregar, porque sabemos quem é Jesus. Então devemos sair, irmãos, renovado, revestido de oração, porque a oração afastará todos os impedimentos. Comece a orar mais, comece a se dedicar mais. Pastor, eu não tenho tempo. Irmãos, eu também não tenho tempo não. Tem dia, irmãos, que eu não consigo ler. Sabe o que eu faço? Eu escuto. A Bíblia me ensinou que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Eu não tenho problema nenhum de alguém ler a Bíblia para mim. Eu não sou analfabeto, eu leio bem, mas quando eu escuto alguém lendo a palavra, eu aumento o volume do celular, coloco no cantinho e vou trabalhando. Porque o importante é a palavra estar entrando, o importante é estar entrando. Eu lembro um dia, eu falei assim: alguém leu? Eu ouvi Mateus inteirinho. Você pode ouvir livros inteirinho. A pergunta é: eu não tenho tempo de ler. Não tem, né? E é surdo porque não pode escutar, ou não quer escutar. E que desculpa daremos a partir de agora? Nenhuma. Irmãos, muitas pessoas dizem, e eu encerro aqui: seu pastor é intolerante, seu pastor é isso, seu pastor é aquilo. Beleza. Só tem um detalhe: eu espero que você herde a vida eterna. Eu espero isso. Mas se eu não te encontrar lá, nós se despede aqui, porque eu estou fazendo de tudo para mim ir para lá. É hora de despertarmos. Nossa família, vizinho, amigos, pessoas precisam ouvir a palavra. E Deus te escolheu. Deus escolheu você para abrir a tua boca e dizer: é verdade, o evangelho de Jesus é verdade, o que ele mandou pregar é verdadeiro, o que ele faz é verdade, vai mudar a tua história, a tua casa.
E muitos vão olhar um dia e vão dizer: irmã, irmão, muito obrigado, porque naquele dia, aquilo que você falou mudou minha vida. Hoje eu sirvo ao Senhor, eu sou fiel ao Senhor e eu sou grato a Deus por você ter estado no meu caminho na hora certa. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro por cada irmão e irmã, e venho pedir, Pai querido, Pai amado, livramento em nome de Jesus, pedir tuas bênçãos, fortalecimento, que o Senhor ajude cada um deles a caminhar, os livre de todo perigo, todo mal, toda seta, todo laço, todo embaraço. Tira, Senhor, os impedimentos, ajuda a mim, ajuda a eles, Senhor, a se dedicar mais, para quando ouvirmos, Senhor, a tua voz nos chamando para a caminhada, para que sejamos, Senhor, prontificados a fazer, Senhor, o teu querer, o teu id. Abençoa cada um deles debaixo do teu poder, a tua autoridade. Livra de todos os males, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.